em mais um episódio do Group Talks. Eu sou a Laiane Dantas, gestora aqui na Group Software, e vocês não vão acreditar. Eu trouxe 2 convidados tão importantes para o mercado de gestão de propriedade. E eu quero agradecer a presença deles, que vieram direto de Floripa, aquela cidade maravilhosa, aqui para BH. Alessandro e Márcio, sejam bem-vindos. Olá, Laiane, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estamos honrados de estar aqui com o Grupo Software. Vai ser um bate-papo incrível. Tenho certeza que a gente vai falar muita coisa legal hoje. Legal. Imagina, Laiane, eu que tenho que agradecer. É uma honra muito grande estar aqui e poder contribuir efetivamente com esse projeto, que é um projeto importante para todo o Brasil. Legal. Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos. O pessoal de casa com certeza já conhece o Alessandro e o Márcio, mas é o nosso presidente e o vice-presidente do Secov de Floripa. Gente, que bom receber vocês aqui, que estão há tanto tempo no mercado, né? Que eu tenho certeza que estão fomentando muito o mercado ali. E eu tenho certeza que você que está assistindo, que está aí em casa, vai aprender muito com o nosso talk de hoje. Mas a gente começa o nosso Talks com uma curiosidade que os nossos ouvintes, eles gostam muito de saber da trajetória profissional dos nossos participantes. Então, para a gente começar, conta um pouquinho, vou começar com o Márcio. Como que foi sua trajetória profissional? Já está aí há 22 anos no mercado. Conta para a gente por que a gestão de propriedades, por que o Secov, como que foi isso na sua vida? Então, eu sou oriundo de família de pai e mãe, de empreendedores, empresários. Embora lá atrás eu tivesse tido uma experiência numa empresa estatal, que foi a Petrobras, assim que eu me desvinculei da Petrobras, eu me dediquei ao mercado imobiliário, né? Ou seja, de propriedades como um todo. E aí fiz alguma coisa no sentido de... fiz obra, construí e por aí foi. E mais recentemente, ou seja, 22 anos atrás, iniciei um projeto mais ancorado, ligado na questão condominial. E por esta razão, e em razão também de ter todo já um conjunto de ações dentro das construções, eu acabei me ligando dentro de um apoio ao Secov, lá em Santa Catarina, em Florianópolis especificamente, na condição de conselheiro, diretor, vice-presidente, e hoje eu galgo a função de presidente dessa instituição, que é uma instituição bastante sólida, bastante importante para o mercado de propriedade. E esse é o desafio, né, que a gente enfrenta, e por isso que estamos aqui extremamente motivados para ter esse papo gostoso aqui no Group Talks, para que a gente possa construir, solidificar cada vez mais dentro da nossa possibilidade. Legal. História, hein? Da Petrobras para gestão de propriedade. Verdade. Legal demais. Alessandro, conta a sua trajetória profissional para gente. Legal. Eu sou advogado, atuo na área do direito imobiliário há mais ou menos uns 19 anos. Sempre trabalhei para construtoras, loteadoras, incorporadoras, sempre para o segmento imobiliário. E um dado momento, há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu fui para Florianópolis, casei com a minha esposa, decidimos que Florianópolis seria o local onde a gente ia começar a vida Legal. De casado. E comecei a me aproximar cada vez mais do segmento condominial, entender um pouquinho mais o que é, como é, para que serve. E hoje eu sou um apaixonado. Já gostava do direito imobiliário quando migrei ainda para o condominial, apesar de ainda cuidar dessas duas áreas. Me apaixonei pelo segmento condominial, assembleias, como lidar com pessoas, mediar conflitos. Caramba! E é difícil amar a assembleia. Eu adoro. Eu ainda faço 2, 3 assembleias por semana. A equipe ajuda também. Hoje, inclusive, estamos fazendo uma em São Paulo, para você ter uma ideia. Lá de Florianópolis, nós fazemos assembleia para o Brasil todo, para você ter uma ideia. Então, a gente está muito ligado no segmento. E há mais ou menos há uns 2 anos eu conheci o Secov mais de perto, já o conhecia, já sabia da importância dentro do segmento e resolvi doar um pouco do meu tempo ali dentro. E a gente percebeu que o que a gente já gostava virou paixão e nós somos entusiastas do segmento condominial e imobiliário. Então, a gente respira condomínio, respiramos esse movimento e a gente quer levar esse nosso pequeno ecossistema para o Brasil todo, né? Que legal.
E é uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês, porque o Secov ele é muito importante e ele também é muito atuante para as administradoras, para a imobiliária e para o shopping. Como que está sendo essa atuação do Secov lá em Florianópolis, né? Qual que são as perspectivas de vocês aí para esse ano? Dá um spoiler para 2023, 2024. Como que tem sido a atuação do Secov como um todo? Então, a nossa expectativa é a melhor possível. Nós viemos de um período, né, bastante difícil para todo mundo. E agora trabalhamos num mercado pujante. Santa Catarina como um todo, ainda que nós ficamos com a nossa jurisdição mais localizada em 16 municípios ao redor da Grande Florianópolis, lá nós temos uma descentralização dos Secovs, é algo também um pouco distinto em relação a outras unidades da federação, e isso é positivo porque a gente está mais na ponta da linha, a gente está mais na base, né? E nós temos, então, uma expectativa muito positiva com relação a este ano. Nós temos na nossa base as loteadoras, as incorporadoras, as imobiliárias de compra, venda e locação, shopping center, condomínios mistos e comerciais. Legal. Então, temos uma base bastante importante, significativa. Temos realmente na nossa vocação que ser a ponte entre o problema e a solução. Este ano nós estamos com diversos novos projetos. Nós somos, assim, de um modo geral, uns abnegados pelas soluções. E precisamos, sim, levar o melhor conforto, a maior credibilidade, as maiores e melhores soluções, ainda que não seja uma prerrogativa funcional nossa, mas é institucional. Eu, enquanto instituição, eu não quero estar voltado, o Secov, só para as questões mais burocráticas. Nós precisamos fomentar negócios para que o empresariado que gravita em torno de todo esse contexto, esse ambiente de negócios, possa ver em nós realmente uma possibilidade de indicação para dar um norte e, por consequência, a solução. Legal, muito bom. Quer dar um spoiler para a gente também sobre o Secov esse ano? Olha, esse ano vai ser intenso. Eu e o presidente viemos no avião, tratando reunião, projetando, organizando, planejando e colocando em ação. A gente busca facilitar, primeiro, capacitar as pessoas que estão nesse ecossistema. Segundo, trazer soluções, os agentes regulatórios, a interface, prefeitura, município, autarquias. Muito bom. Então, não só isso, e também os negócios. Um monte de startups com um monte de soluções, e na ponta nós temos essas empresas que estão buscando e não conseguem encontrar o cara. Então, o nosso dever é aproximar, melhorar o segmento, facilitar a vida de todo mundo, colocar tecnologia a favor dessas empresas, que às vezes são pequenas e médias, porque o cara que é grande, ele já tem uma equipe que está buscando essa solução. Nós não. Nós queremos que o pequeno e o médio, que está patinando, que tem soluções ainda muito arcaicas, ainda trabalha com planilha de Excel, o cara tenha a possibilidade, num preço acessível e num custo que caiba no bolso da empresa dele, coisas que hoje a gente só vê com os grandes. Então, nosso dever ali, enquanto instituição, é facilitar isso tudo. Legal, muito bom. Tem um ponto interessante também, que eu acho que é importante a gente falar. A gente escuta muitas administradoras de condomínio e a gente escuta muito o síndico profissional. E às vezes elas trazem pra gente assim, nossa, mas tá difícil a comunicação entre administrador, entre síndico, né? Hoje, muitos síndicos falam assim, tá melhorando, mas o impasse era maior ainda, agora a nossa relação tá ficando um pouco melhor. Qual que é a percepção de vocês entre essa relação administradora de condomínio e síndico? Então, a nossa percepção é que com o passar do tempo, isso está se diluindo um pouco. A gente fala aqui, sabe, Márcio e Alessandro, que a gente é muito preocupado com a educação.
Nós somos muito preocupados com a educação. A gente tem percebido, e vocês com certeza estão percebendo muito mais do que a gente, que é muito amadorismo que a gente tem visto no mercado. Muito amadorismo no mercado. E não tem problema a pessoa querer começar do zero e instituir disso uma carreira de vida para ela. Mas ela precisa estudar e realmente ela precisa tornar isso uma profissão séria, né? E não levar como amadorismo e carregar isso para o resto da vida, porque a gente tem visto também alguns condomínios tendo consequência do amadorismo de alguns profissionais, né? Alguns síndicos. E esse ponto que você trouxe é o ponto-chave. Eu tenho a pessoa na ponta. Vamos falar do síndico. O síndico orgânico e o síndico profissional. O síndico profissional já trilhou um caminho maior. Ele provavelmente foi síndico de um condomínio, gostou, foi mordido ali pela abelhinha ali dos condomínios, e aí foi para o segundo, foi para o terceiro, visualizou ali um negócio, tem alguma facilidade de interação com as pessoas, com os balancetes, com os fornecedores, com os prestadores, e aí transformou aquilo numa empresa. Então, ele começou a profissionalizar o trabalho dele. O orgânico ainda está começando. Alguns já são muito preparados, outros ainda estão começando. Como é que você faz com esse cara? Capacita ele, dá treinamento, ensina a mexer, como, por exemplo, o Condomínio 21, que tem um software fantástico para condomínio, intuitivo, fácil de usar, tranquilo, em que até o cara que não conhece nada, senta ali e consegue entender e transformar aquilo e melhorar o condomínio, porque o condomínio é uma empresa. Eu tenho ali funcionários, alguns CLT, outros terceirizados, eu tenho prestadores de serviço, eu tenho os condôminos que são clientes furiosos e que o cara precisa ter uma habilidade de mediação gigante para poder equilibrar ali os pratinhos, né? Eu sempre falo com as meninas lá quando a gente tá lá no Secov, que o síndico ele gira um monte de pratos ao mesmo tempo, aí um fica mais devagar, que é o do software, para melhorar a facilidade dele de interação com os condôminos, com os balancetes, com as próprias guias. Muitas pessoas não têm nem ideia da responsabilidade civil e criminal que tem um síndico. Olha a gravidade. Condomínios com um monte de certidões positivas que deveriam ser negativas. Então, imagina uma situação dessa. Um cara despreparado, como é que você faz? Como vocês estão fazendo? Educando eles, dando conhecimento, pegando na mão e falando, é assim, 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 assim. Aí o cara com o tempo vai desenvolver o jeito dele de fazer e vamos capacitando, como o Márcio falou, vamos reciclar essas informações, a legislação toda hora atualiza, aí vem novas, melhores formas de fazer aquilo que a gente está fazendo. Nosso ecossistema é vivo, é pungente. Então, cara, para quem quer, tem conhecimento, tem sistema, tem trabalho, tem negócio. Só quem ficar parado vai ficar no tempo. Isso Verdade. Que não pode... Nós saímos às 5 horas da manhã de Florianópolis, porque fomos convidados por vocês para poder falar da coisa que a gente mais ama, condomínio. E é um prazer estar aqui. Que bom. E propagar a gente está super feliz. Esse conhecimento. Super feliz com eles aqui, hein, gente? A gente vai trazer mais vezes para vocês. E nós vamos levar vocês para lá. Isso mesmo. A nossa ideia é levar vocês para lá. Já fica o convite. Bom, a gente falou muito sobre essa questão da educação, que é super importante. Aqui na Grupo Software, na Grupo Educa, Márcio, Alessandro, a gente acredita muito na educação distribuída. A gente tem alguns exemplos de pessoas que começaram conosco aqui na Grupo Software, que não tinham condição de ter o curso. A gente entregava esse curso que a gente tem, porque a gente não tem preocupação com o curso, com o valor do curso. A nossa preocupação é fazer com que esse cara, que hoje é um síndico ou que é um porteiro, tenha uma administradora enorme amanhã ou depois. Né? A gente quer que ele cresça no mercado. E a gente tem exemplo de pessoas que eram porteiros e que depois se tornaram síndicos. E que depois tem uma carteira de 3 ou 4 condomínios. Então, é bem o que você falou e que o Márcio falou. O problema não é você começar, né? O problema é você querer ficar no amadorismo ali do mercado e não se capacitar, igual vocês falaram, do Secov, que traz isso muito para as pessoas também, né? O apoio da pessoa conseguir estudar e conseguir se capacitar para ela realmente desenvolver um bom trabalho no mercado. E todo mundo fala que tinha um mundo antes da pandemia e um mundo no pós-pandemia. E a gente sabe que o condomínio, imobiliário, o shopping enfrentou muitos desafios nesse período, né? O shopping foi muito impactado, as imobiliárias teve um impacto também e os condomínios também. E eu queria entender um pouco na experiência de vocês, de mercado, naquilo que vocês vivenciaram no dia a dia, como que esses 3 mercados se comportaram no momento que
começou a pandemia e nesse momento agora pós-pandemia. O que vocês têm sentido disso? Bem, falo eu, né? Claro. É um divisor de águas muito importante para todo mundo. De todas essas mazelas, essas dificuldades, o conjunto saiu melhor. Claro, vamos considerar, quem está nos vendo e nos ouvindo, de que nós nos solidarizamos com todas as dificuldades, com todas as perdas, com todas enfim, com tudo que aconteceu de grave dentro do seio familiar. E nós temos propriedade para falar isso, porque quando a gente está comentando sobre isso, é em razão de nós estarmos na ponta da linha, ligado com cada unidade habitacional. Então, nos impactou pessoas que a gente perdeu, pessoas que nós... Que mudaram de hábito completamente em razão de tudo isso. Mas vamos olhar para frente. Isso fez parte de um passado, vamos torcer para que isso não aconteça, projetar, e aí fica a lição. Nós precisamos melhorar, e está sendo melhorado, por exemplo, as questões sanitárias. Pegar um único exemplo dos vários. Por quê? Quando deu a pandemia, e a tua pergunta, o foco da pergunta, todo mundo começou a se voltar para dentro de casa, ou seja, quando se coibiu as saídas, você imagina um prédio que era semi-habitado em razão dos espaços, dos momentos, um trabalhava à noite, outro de dia, outro à tarde, tranca e vem todo mundo ficar dentro de um único ambiente. Aquilo era uma panela de pressão, de certa forma, porque você não podia liberar a academia, enfim, todas essas questões que estão ainda muito vivas na nossa memória. Com esse limão, precisamos naturalmente fazer uma limonada no que diz respeito a melhorar os processos e procedimentos. E aí eu falei das questões sanitárias, para pegar um item e voltar e retomar. Ora, como é que nós podemos imaginar que os mesmos procedimentos darão resultados diferentes? Como é que nós podemos imaginar que o síndico, seja ele orgânico, seja profissional, seja ele oriundo de qualquer outra entendimento ou racionalidade, no seu grau de sindicância, ele não precisa tornar os modus operandi com relação àquela atividade específica diferente, sanitária. Mas eu não estou querendo linkar sanitário com o que nós passamos. Não é isso. Mas, por exemplo, nesse exato momento, nós estamos vivendo em Santa Catarina uma dificuldade lá de umas epidemias. A gente não sabe mais o que é fruto disso, por que está tendo esses rescaldos, algumas coisas. É momentâneo. Então, nós iremos, inclusive, quero deixar colocado aqui, no dia 1º, nós teremos uma reunião lá no Secov, com a participação do prefeito, onde nós vamos assinar um pacto sanitário, onde nós vamos... Essa é a nossa competência, de pelo menos estarmos atentos, não é lá resolver o problema, mas é levar a possibilidade da resolução. Então, pandemia versus condomínio versus gestor, o que nós efetivamente recomendamos? E aqui a gente falou em educação. Sim. Talvez mais do que educação, é a formação, o aprimoramento das técnicas e do modo operandi dessas pessoas que fazem a gestão. Você, enquanto gestor, investir em tecnologia, em aprimoramento de qualidade do teu grupo colaborativo, direta ou indiretamente, cobrando da tua empresa, que é prestadora de serviço, de que apresente lá soluções de cursos e aprimoramento lá dos porteiros, enfim, da massa de pessoas que prestam a assessoria ali para o condomínio, seja na área que for, desde fazer um asseio melhor de uma parte do condomínio e por aí vai. Então, tudo isso, nós estamos assim com esse olhar, estamos com essa preocupação e não vamos mais retroceder nesse aspecto. Por isso que a gente traz de novo uma notícia. E nos irmanamos com essa preocupação do Grupo Soft, de que educar
preparar, formar, reciclar e por aí vai, desde esse aprimoramento, seja ele pela iniciativa privada ou por uma instituição tão sólida quanto o Secov ou os Secovs, que no Brasil tem vários, nós precisamos fazer. E aí vai, de novo, um convite e uma informação. Para isso não temos fronteira. Nós temos uma fronteira institucional, mas nós não temos uma fronteira de formação. A gente percebe, né, a pandemia acelerou o mundo digital, né? As barreiras e as informações que antes você obrigatoriamente para fazer uma faculdade tinha que presencialmente, muito foi para o EAD, que permite o quê? Que você faça e trabalhe e estude conforme a sua demanda, né? Eu tenho livre 1 hora depois do almoço para estudar, aproveita aquela hora. Eu tenho à noite, eu tenho de madrugada. Então permitiu, porque assim, a informação está aí para todo mundo. Se você se organizar, buscar canais sérios e canais que tragam informações, olha, não tem mais fronteira. A gente percebe que as assembleias, falando um pouquinho das assembleias, elas acontecem no Brasil todo e muitos condomínios ainda fazem a virtual porque foram mordidos pelo bichinho, gostaram, a facilidade. A senhora do 702 que não podia descer porque tem alguma questão de mobilidade ou não se sentia à vontade de ir para uma assembleia, faz da casa dela, com o celular dela. Então você aproximou e tirou qualquer barreira e qualquer fronteira, né? Então é um caminho sem volta. A tecnologia veio para facilitar, desde que a gente use com sabedoria. Sim. E assim, em relação às assembleias, quando a gente começou ali naquele momento de pandemia e algumas decisões precisavam ser deliberadas, alguns condomínios optaram por esperar e aí ficaram sem fazer assembleia e depois um condomínio achou um absurdo, o outro até entendeu e a assembleia virtual veio para poder mudar essa realidade, né? E algumas pessoas ficaram muito resistentes à assembleia virtual. O que vocês acham que foi essa resistência no início? Eu acho que não é uma resistência de mercado hoje. Vocês acham que essa resistência é pelo novo, né? Algumas pessoas falavam, mas não pode, não é legal, não está no Código Civil e tinha toda uma conversa assim. O que vocês acham? O que as pessoas sentiam naquela época? Qual que era o desconforto e o que mudou de lá para cá? Eu acredito que era o medo. As pessoas têm o medo do novo, né? Existe uma zona de conforto, o cara está acostumado com uma situação. Ele chega em casa às 7h pouco da noite, se troca, toma um banho, aí ele desce para a segunda chamada, normalmente 8, 8h30, assina sua lista de presença, e aí começa, nomeia esse presidente, secretário, e começa todas as discussões. Ele está acostumado com isso. Ele não sabia como se portar no ambiente virtual, ele nunca esteve no ambiente virtual tratando aonde eu aperto, como eu falo, de que jeito eu faço isso. Essa foi a maior barreira. Então, depois que você mostrou que é fácil, que é cômodo, que o cara pode fazer da onde ele estiver, se ele estiver fora do Brasil, ele tem um imóvel aqui e quer participar, porque ele quer decidir em coisas importantes para o imóvel dele, ele pode. Então, esse foi o ponto. A partir do momento que você começou a dar ferramentas, porque o que eu penso, a partir do momento que você orienta, olha, isso vai acontecer dessa forma por conta disso, quando acontecer isso, vai acontecer isso, como a gente faz com as crianças. Como é que você tira a ansiedade de uma criança? Você explica o que vai acontecer. Olha, tu vai acordar a tal hora, tu vai tomar seu café da manhã, às 9 horas eu vou te levar para a escola, às 10 tu vai tomar o café na escola, meio-dia tu vai almoçar. Então, da mesma forma, você pega, explica passo a passo como vai acontecer e vai tirando os paradigmas, vai rompendo as barreiras, e foi o que aconteceu. A gente percebeu que o pessoal começou a adorar estar em ambiente virtual. Mais objetivo, mais prático, decisões rápidas, assembleias muito mais curtas, menos briga. Então a gente percebeu que funcionou. Legal. Então, isso que foi a grande mudança, esse paradigma que foi rompido. Ou seja, a tecnologia está aí para poder ajudar todos, né? E olha que a gente está falando em 2023, onde que a gente não tem uma geração 100% digital,
O que será que a gente vai ver nos próximos 10, 20 anos no universo de gestão de propriedade? Porque a experiência em shopping a gente já está discutindo. Será que a experiência é realmente essa loja física que eu chego, que eu entro? Será que a experiência ela tem que ser como? No condomínio, né? A gente está falando de uma mistura de nativos digitais e não nativos digitais. Mas e as próximas gerações? Se a gente tivesse num filme, né? Se a gente fosse bolar agora um filme da Globo, o que vocês acham que vão ser os condomínios daqui para frente? Eu estava escutando uma reportagem, acho que tem mais ou menos umas 2 semanas, e eles estavam falando sobre o quanto que nos próximos anos a gente vai ver uma população muito mais idosa do que jovem no Brasil. E eles retrataram muito sobre a realidade dos condomínios para idosos. E que algumas construtoras, inclusive, já estavam começando a pensar em fazer condomínios de casa, e que nesse condomínio de casa já tivesse uma rede de fisioterapia, uma rede de supermercado ali dentro, tudo para facilitar a vida, né, dos nossos idosos aí. O que vocês pensam, assim? Se a gente estivesse fazendo um filme da Globo, né, se fosse aquele filme que a gente via antes, que a gente falava, isso nunca vai acontecer, que a gente já está vendo acontecendo hoje, como que vocês veem esse universo de condomínio, de imobiliário, de shopping? Como que vocês acham que vai ser a experiência do futuro? Né? Assim, a gente vai entrar, a gente já entra hoje no condomínio, você não precisa, né, passar os seus dados. A gente tem lá na Group Software, né, a Group Digital, que é um software que a gente tem, que pela íris do olho você entra no seu condomínio, já tem todas as suas informações. O que vocês acham daqui para frente? Se vocês pudessem chutar, assim, o mundo do futuro. Bom, é desafiador esse raciocínio em razão da nossa cultura, né? Pegando um gancho que você utilizou a palavra, a colocação, a expressão idoso, que é uma expressão e que está dentro, o que nós percebemos que essa faixa etária, ela é uma faixa etária comprometida, já fez o seu dever funcional em outras atribuições, e hoje às vezes não sobra mais tempo um pouco para outros desafios. E esse grupo, essa massa de pessoas que está entrando a cada ano nessa faixa etária, ela tem sim se dedicado ao desafio tecnológico e tem sim participado desse grupo, e a contribuição que esse grupo tem dado é de utilizar o que está disponível no mercado. E aí vai de novo realmente a minha reverência ao Grupo Software por estar na hora certa, no lugar certo, com a coisa certa, com esses desafios, contribuindo com a sua base, com seus negócios, para que possa realmente levar essa solução para todos, indistintamente, levando de A a Z, mas principalmente para essas pessoas, como o Alessandro falou, de que muitas vezes não tem a possibilidade do deslocamento. E essa resistência, e aí apontar no cerne da tua pergunta, da tua questão, essa resistência, ela está sendo diluída na medida em que é um bombardeio de informações de toda a ordem, seja dos aplicativos, desde locomoção, de pedir comida, de observar uma questão bancária, a questão do governo, né, do GOV, para falar do aposentado. Então, não tem mais jeito. Para onde correr, existe essa situação. Vai de nós dosarmos que é o que nos compete, essa situação. Por exemplo, na questão das assembleias, a semi-virtual. Por quê? Porque está na nossa cultura ainda, há um resquício dessa pessoa que gosta de sentar lá, tomar um cafezinho, porque tinha uma água, ele via o vizinho, via a vizinha, via o amigo, que muito tempo não... Então, essa solidariedade está no nosso coração, é nosso, é inerente do nosso DNA nacional, né, de um modo geral. É assim que eu particularmente vejo. Futuro, do que nós acreditamos? Não tem jeito, é um caminho sem volta. Como é que nós vamos imaginar? Não que se extingua, não é isso. Porque o dia que tiver a televisão, o rádio vai acabar. Não é assim também que funciona. Tem mercado para todos. Agora, esse mercado, ele precisa estar ofertado, e há uma tendência natural e maior
para o enfrentamento à dor na barriga do novo, que foi o que a Alessandra falou. Poxa, é uma coisa nova, como é que eu me comporto com isso? Não tem jeito, eu preciso aprender, eu preciso desafiar isso e entrar. Então, resumidamente, sim, utilizaremos, ao meu juízo, muito mais as questões dinâmicas do digital. Interagiremos no futuro com menos pessoas nas questões que nós não queremos, mas tem que estar ofertado. Portaria virtual, sim, porque há uma redução de custo. Essa questão das assembleias semipresenciais ou remotas, eu não acredito mais, eu particularmente, de verdade, que ela será, eu acho que ela vai, de um modo geral, ser híbrida. E aí, de novo, quem quiser fazer a gestão desse grupo de pessoas através de ser o síndico, de se candidatar, de ofertar o seu serviço e não tiver preparado, está fora. Por exemplo, você imagina agora que nós temos a questão da LGPD. Perfeito. Né? Que você tocou ali a questão da íris para abrir o... Perfeito. Como é que vai se fazer? Né? Frequentemente, eu acredito que todo mundo que vai nos ouvir recebe, se não diariamente, mas muitas vezes por semana, uma ligação para alguém ofertar alguma coisa. Como é que conseguiu aquele telefone? De onde conseguiu aquele contato? Olha a exposição que existe. Isso está tendo um controle para que isso não seja... Poxa, a gente é recorrentemente importunado. Então, essa tecnologia, ela vai apontar para uma mudança de padrão, uma mudança de nível, que desagrada alguns, agrada a outros. E as abóboras vão se acomodando ao longo do trajeto, do percurso. Legal. É essa visão. Que se nós fizermos tudo isso com informação, vai ser uma delícia conviver nesse meio. Com tecnologia, com experiência, com aprendizado, vai ser um passeio, né? Vai ser muito fácil de viver. Cada dia é melhor, né? Sim. Imagina você voltar no tempo, como é que era a tua vida há 20 anos atrás? Caderno, papel, caneta. Será que piorou? Óbvio que não. Verdade. Né? Mas é um pouco de saudosismo. E aí é que eu estou falando que é cultural. Verdade. Mas é um cultural que tem que... E está modificando, independente do que a turma passa por cima. E é muito engraçado, vou contar até uma história que aconteceu comigo, né? Eu tenho hoje 41 anos, mais ou menos uns 15 anos atrás, eu fui fazer uma entrevista. Advogado recém-formado, achando que sabia de tudo e não sabia nada. Já tô com a AB, já sei tudo. Sou o dono do mundo, na verdade, coitado, né? Não sabia nada de nada. Fui fazer uma entrevista num prédio em São Paulo, super tecnológico. Cheguei, o Márcio sabe, eu tenho agonia com horário, então eu chego sempre muito antes do combinado para não me atrasar. E assim eu fiz. Fui lá fazer a entrevista, cheguei no prédio, entrei no elevador, fiquei procurando os botões. 15 anos atrás. Eu olho para um lado, olho para o outro, cadê os botões, né? Aí me levou para um andar que não era o meu, eu falei, pronto. E agora? Fiquei lá esperando, entrou outro cara, desceu, fui para outro andar. Fiquei uns 15 minutos. Aí eu perguntei, aí eu tive a audácia, o ímpeto de perguntar para o rapaz. Eu falei, cara, eu tô há 15 minutos subindo e descendo, como é que eu faço para o andar tal? Ele falou, Aí ele deu risada, ele falou, todo mundo passa por isso aqui. Tu sai comigo, tu digita o teu andar, aí o elevador vai te dizer qual é o elevador para você pegar 15 anos atrás. E eu achando que sabia tudo e não sabia nada. E eu era jovem na época, hoje sou semi-jovem, mas na época eu era muito jovem. Então você imagina como você trouxe, como vão ser os condomínios para os idosos. E cada vez mais se pensa a longo prazo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? Hoje eu tenho 40, quando eu estiver com 60, eu vou precisar morar num lugar que tem um elevador, porque como é que eu vou subir 3, 4 lances de escada? Talvez consiga, talvez não. Vai depender da minha qualidade de vida e tal. Então, é muito legal que se tenha esse olhar. O condomínio onde eu trabalho tem um mercadinho autônomo. A melhor coisa do mundo. Quero tomar um negócio, desço lá, pego uma coca geladinha, coisa boa. Quero comer uma coisa diferente, um chocolate diferente, não tenho que sair até não sei aonde. A tecnologia vem para facilitar esses aplicativos de delivery.
facilitar. Ah, não, tô correndo aqui, peraí, eu vou almoçar, manda o cara atrás aqui. É isso é o futuro. Desde que, eu sempre ressalto, temos que aprender a usar com sabedoria. Rede social demais não faz bem. Excesso de informação sem o filtro ou sem o conhecimento necessário também não adianta de nada. Todo mundo hoje é um pouco formado em Google, né? Verdade. Todo mundo vai lá, pesquisa e acha que resolve o caso. Vem um cliente lá no escritório e fala, doutor, ó, nós vamos fazer isso. Eu falei, rapaz, então pra que você precisa de mim? Tu já sabe o que fazer, vai lá e faz. O Google já te respondeu. Eu falei, cara, não é isso. Eu tenho 19 anos sentando a bunda na cadeira, abrindo o livro. Eu sou da época do livro, eu ainda tenho os meus livros. Apesar de ter tudo na internet, eu brigo com as meninas que trabalham comigo, que eu falo, abre o livro. Senta a bunda na cadeira, abre o livro, que tu vai ver que é importante. Tu tem que ter esse negócio, porque se tu não fizer, tu acha que o Google não tem todas as informações ali. A experiência é a troca do dia a dia.